paz do Senhor esteja contigo nesse dia. Seja muito bem-vindo a mais um dia aqui no canal. A palavra do Senhor ela fala que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Todas as vezes que você ouve a palavra do Senhor, ela gera fé no seu coração. Por isso há a necessidade de você ouvir a palavra de Deus. E meus queridos, eu desejo que você aí do outro lado esteja bem, em nome de Jesus. Eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe o seu like, também pode deixar comentários, ative o sininho das notificações para todos os dias, ao meio-dia, quando eu postar vídeo, você ser notificado. E a palavra que Deus colocou no meu coração para nós meditarmos nesse dia, ela se encontra no livro de Jó. É uma palavra bem, assim, conhecida no meio do povo de Deus. Talvez você que esteja chegando nesse vídeo aqui não conheça. Jó, capítulo 42, versículo de número 2. Diz assim: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, aqui Jó, depois que ele passou tudo que ele passou, Jó, a gente vê que ele foi um dos homens mais provados aqui dentro da palavra de Deus que a gente vê. Passou uma grande provação, perdeu os filhos no dia só, perdeu todas as suas riquezas em um dia só. E a gente vê que ele não perdeu a esposa, mas enquanto ele estava vivendo esse processo, ele perdeu o apoio dela, né? No momento em que ele mais precisava também, ele perdeu os amigos, porque aqueles amigos até vieram passar uns dias com ele, até vieram chorar com ele, mas depois lhe acusaram de uma maneira tão cruel que teria sido melhor se eles nem tivessem vindo. Então, meu querido, minha querida, Jó passou momentos muito amargurados em sua vida. A palavra de Deus ela não fala quanto tempo foi que Jó passou enfermo e nessa situação. Mas uma coisa é certa, Jó aprendeu muitas coisas nesses momentos difíceis. E uma das coisas que ele aprendeu é que Deus estava na sua vida acima de tudo. Nada mais era importante senão Deus na vida de Jó. E também ele aprendeu, e isso fica como lição para mim e para você, meus queridos, que Jó conhecia Deus apenas de ouvir. Mas nesse momento de luta, de prova, ele conheceu a Deus de fato e de verdade. Ele teve um encontro com Deus. E é nesses momentos difíceis que, quando a gente passa, que a gente tem um encontro verdadeiramente com Deus. Porque muitas vezes a gente até está dentro da casa de Deus e a gente só fica ouvindo falar de Deus. É bom? É, porque a fé vem pelo ouvir. Mas às vezes é necessário ter um encontro com Deus. E foi nesse momento de luta da vida de Jó que ele teve esse encontro com o Senhor. Não foi fácil passar por tudo que ele passou, assim como na sua vida também, talvez não esteja sendo fácil você estar na situação que você está. Mas guarde essa palavra no seu coração, olhe o resultado da vida de Jó. Quando Jó perdeu tudo, sua esposa chegou para ele e disse: tu ainda conservas, né? Tu ainda conservas a integridade a esse Deus? E Jó, ele disse: tu fala como uma louca fala, né? Como qualquer doida fala. Nós recebemos o bem de Deus, não poderemos receber o mal. Então a gente vê na palavra de Deus que Jó, ele honrou a Deus, ele glorificou a Deus, mesmo no momento quando ele não tinha mais nada. E Deus, ele quer que seja na sua vida. Se você
tiver tudo, você glorifica, e também quando você não tiver nada, glorifica o nome dele, assim como Jó fez. Jó continuou conservando a honra, o louvor que ele tinha que ele dava para Deus, mesmo no momento mais difícil da sua vida. E aqui, depois de toda essa prova, depois de toda essa luta, ele reconhece, porque até então ele se achava um homem justo por si próprio, né? A sua própria justiça. Ele se achava um homem muito íntegro. Mas quando ele teve um encontro com Deus, ele diz: bem sei que é tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tudo aquilo que você tiver que passar, você vai passar. Porque os planos de Deus ninguém pode frustrar. Na caminhada, meus amados, não tem só coisas boas. Na caminhada tem momentos difíceis. Também tem espinhos, né? Não é só flores. Mas você se firmando em Deus, você vai passar por todas elas, né? Porque Jó, ele reconheceu que o Senhor tudo podia. E nada do que estava escrito para ele viver poderia ser impedido por ninguém. O inimigo até lutou. Ele até lutou, ele tentou de todas as formas para que Jó negasse ao Senhor. Mas Jó não negou. Ele louvou o nome do Senhor no momento da maior luta da sua vida. Não é fácil ter 10 filhos para quem tem e perder todos num dia só. Não é fácil para quem era o homem maior do Oriente, perdeu tudo num dia só. Não foi fácil para ele. De um homem rico, ele ficou um homem pobre no mesmo dia. Então, meus queridos e minhas queridas, mesmo assim, Jó continuou servindo a Deus. Mesmo assim, Jó continuou crendo em Deus. E quando Jó foi atingido com um câncer maligno, né, Jó ficou fedido. Jó era cheio de tumores malignos. A Bíblia diz que da planta do pé à cabeça. E ele se coçava com cacos. Mesmo assim, Jó, ele não negou o Senhor. Ele não blasfemou contra Deus. Era tudo que o diabo queria. Porque quando o diabo viu, eu tirei os filhos dele, a dor foi grande, mas ainda ele não negou o Deus dele. Eu tirei os bens dele, ele ainda não negou. Agora, diante da dor desse câncer, ele vai negar. Mas Jó não negou o Senhor. Quando Jó perdeu todas as esperanças de ainda ter um futuro nessa terra, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará por mim em meu favor. Quando ele perdeu as esperanças para esta vida, ele acreditou que na vida eterna o seu Redentor iria lhe levantar, iria lhe restaurar e lhe dar uma vida boa, uma vida eterna. Então, meus amados, eu não sei qual é a luta que tu está passando hoje, mas o teu Deus, ele sabe. E no momento de luta, esse livro de Jó, ele é um livro que ele nos encoraja, porque aqui tem toda a trajetória de Jó, tudo que ele perdeu e também os grandes ensinamentos, né, para nós nos dias atuais. Então medite nesse livro se você está passando momentos difíceis e olhe o fim que Deus deu para Jó. Deus não deixou Jó ser derrotado. Deus não deixou Jó envergonhado. Mas Deus também mostrou para o diabo que Jó era fiel em qualquer circunstância. Porque o diabo achava que Jó só era fiel porque tinha riqueza, porque era bem casado, porque tinha família. Mas não. Aquele que realmente ama o Senhor,
Ele é fiel a Deus em qualquer situação. Na alegria, na dor, na riqueza, na pobreza, em qualquer circunstância, ele permanece na presença de Deus. Por quê? Porque ele sabe que o seu Redentor vive e que o seu Redentor virá lhe buscar para morar um dia com ele nas mansões celestiais. E aqui no final, a gente vê que o final de Jó, né, que depois daquela prova, Deus lhe deu grandes vitórias. Ele teve o dobro de tudo que ele perdeu. A Bíblia diz assim, no versículo 10 do capítulo 42. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Deus quis que, para honrar também a Jó, né, porque os amigos de Jó, no momento da luta de Jó, no momento de tão grande dor, eles, nos primeiros 7 dias, eles passaram na cinza com Jó, calados. Mas quando eles abriram a boca, meus amigos, foi algo assim terrível. Eles acusaram a Jó que Jó tinha pecado, que Jó estava naquela situação, que Jó precisava se arrepender, quando na verdade Jó, ele não tinha pecado contra Deus para ter tudo aquilo. E foi um negócio que o inimigo o propôs para Deus, né? Para ver se Jó era fiel ou não, e o Senhor permitiu, né, aquela luta na vida de Jó. Mas não foi que Jó tinha pecado, né? Então, eles foi que pecaram contra Jó. E aqui Deus mandou que ele orasse pelos seus amigos, né? Porque de Jó o Senhor aceitaria a oração e perdoaria aqueles homens, né? Porque eles foram maus com Jó, né? Então, na hora da luta, na hora da grande provação, não espere que seus amigos estejam do seu lado, porque muitas vezes eles nem querem saber de você. E no momento de luta, eles te abandonam. Eles não têm prazer de estar contigo, né? Eles te acusam e te abandonam, assim como foram os amigos de Jó, né? Mas ele orou, e quando ele orou, o Senhor mudou a sorte de Jó. Deu em dobro tudo que ele possuía. Só a esposa, que não morreu e nem se separou de Jó, né? Nem deixou ele totalmente, né? Ela continuou, mas o Senhor deu filhos para Jó, deu outros filhos, né? Porque os primeiros morreram, e deu tudo em dobro para Jó, dos bens financeiros, né? Então, meu querido, minha querida, vale a pena servir ao Senhor. Eu perdi já tantas coisas, tanta luta. Essa palavra, ela é uma fonte de inspiração, de encorajamento. Então, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Talvez Deus esteja também te provando para saber se você é fiel a Ele. Porque ser fiel a Deus quando tudo está bem é muito fácil. Mas quando as portas se fecham, não é fácil ser fiel a Deus. Mas porém, aquele que ama ao Senhor, pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor pode lhe dar, ele permanece fiel a Deus. E Deus abençoa essa pessoa, assim como abençoou Jó. Então, meu querido, que Deus abençoe a tua vida.